Já ouviu a voz de Deus hoje? Que tal ler a Bíblia antes de dormir? Como é bom ter a sua companhia. Eu sou o pastor Vitor Soares e estou aqui para mais um momento devocional. Lembrando que todos os dias, às 21h30, nós nos reunimos aqui para lermos a palavra do Senhor. Estamos estudando o Evangelho de Mateus, chegamos no capítulo 16 e aqui nós encontramos a tão famosa confissão do apóstolo Pedro, que declara que Cristo Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu quero meditar com você sobre todo este capítulo e te convido a deixar a tua Bíblia aberta para que a gente possa narrar alguns fatos que aqui aconteceram, ler outros e extrairmos lições preciosas para a nossa vida devocional. Cristo Jesus começa esse capítulo sendo confrontado por fariseus e saduceus que clamavam a ele por um sinal. Eles estavam o tempo todo criando ciladas, armadilhas, tentando contra a vida de Cristo Jesus. E eles se apresentam a Cristo Jesus solicitando então um sinal miraculoso, e a resposta de Cristo Jesus para eles é uma resposta severa. Diz que é uma geração adúltera, uma geração idólatra, que pede um sinal, mas nenhum sinal será dado a não ser o sinal de Jonas. Ele faz menção então à sua morte e depois de 3 dias a sua ressurreição, assim como Jonas passa 3 dias no ventre do peixe. É bem verdade que nem os saduceus, nem os discípulos entenderam o que Cristo Jesus estava tentando falar. Nesse momento, Cristo Jesus deixa os saduceus e os fariseus de lado, se volta para os seus discípulos e ele pede para que eles tomem cuidado com o fermento. Aqueles discípulos começam então a questionar que tipo de fermento é esse que Jesus está falando e chegam a pensar que é pelo motivo de não terem pão ali com eles. E Cristo Jesus para mais uma vez e diz: será que vocês não entendem? E ele relembra a eles da multiplicação dos 5 pães e 2 peixinhos, da multiplicação dos pães para 7.000 pessoas. Ele vai citando para aqueles irmãos que Cristo Jesus já operou tantos milagres, ele já tinha feito tantos milagres de multiplicação de pães e peixes. E mais uma vez ele fala, eu estou falando do fermento dos fariseus e dos saduceus, e somente assim aqueles discípulos entendem. Depois deste fato acontecer, Cristo Jesus vai para uma região na Cesareia de Filipe, e ali ele pergunta aos seus discípulos, quem dizem que eu sou? Os discípulos começam a relatar a Jesus que alguns pensam que ele é João Batista, outros Elias, ou até mesmo Jeremias, ou um dos profetas. E naquele momento, inspirado pelo Espírito Santo, Pedro afirma: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A partir desta afirmação, Cristo Jesus começa a falar coisas tão preciosas a Pedro. Eu quero te convidar a ler esse texto junto comigo. Mateus capítulo 16, versículo 15. E vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Respondeu Jesus, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu aos seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Cristo Jesus exalta esta declaração do apóstolo Pedro. Diz que não veio dele mesmo, mas é uma inspiração divina, é uma revelação de Deus para ele. Ele estava entendendo então que Cristo Jesus era o Messias, o ungido, o escolhido de Deus para aquela missão. Os judeus esperavam há tanto tempo o Messias prometido e Cristo Jesus se manifesta e Pedro tem esse discernimento. A partir daquele momento, ele diz, Pedro, tu és pedra, mas sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Nós entendemos um trocadilho entre Pedro sendo um fragmento de pedra e sobre uma grande pedra. Logo na sequência, no original, ele diz, edificarei a minha igreja. Entendemos que Cristo Jesus é a pedra angular onde a igreja foi construída, mas entendemos também que eu e você somos como tijolos nesta edificação. Aquela revelação que agora é dita a Pedro
como o líder da igreja primitiva, na ausência de Cristo Jesus, ele se estabelece sendo um grande apóstolo juntamente com Tiago, irmão de Jesus e outros. Pedro recebe então as chaves que ligam e desligam aqui na terra e nos céus. Essas chaves é um símbolo para o Espírito Santo de Deus, aquele que nos capacita, nos outorga a autoridade, que nos faz então, por meio do nome de Cristo Jesus, ligarmos aqui nesta terra e ligarmos nos céus. A expressão que mais preenche o meu coração de alegria é quando Jesus diz: as portas do inferno ou as portas do Hades não vão prevalecer contra a igreja. Sabe, a ideia de que a igreja avança e que nada pode deter, nada pode segurar o avanço da igreja. Quando nós vemos essa expressão, nós entendemos que a igreja triunfa por pelo menos 3 circunstâncias. O Hades é o lugar dos mortos e Cristo Jesus está deixando claro que a igreja triunfa, vence sobre a morte. As portas da morte não vão prevalecer contra a igreja vence a morte. Nós entendemos que o Hades é o local reservado justamente para aqueles que morreram em pecado. E nós entendemos então que nós não apenas vencemos a morte, mas também em Cristo Jesus a igreja vence o pecado. As forças do pecado não podem mais nos conter, pois a igreja de Cristo triunfa sobre o pecado. E por fim, o Hades é lugar de habitação das trevas, do reino maligno, e nós entendemos que nenhuma força maligna pode resistir à força da igreja por meio de Cristo Jesus. A igreja vence a morte, o pecado e o diabo. Que revelação preciosa! Tudo isso a partir do momento em que Pedro, cheio do Espírito Santo, reconhece o senhorio de Cristo, a missão de Cristo. Cristo Jesus adverte aqueles irmãos que eles deveriam guardar isso em segredo. Mas logo em seguida, Cristo Jesus começa então a revelar qual era o plano divino. Ele fala a respeito da sua morte, do sofrimento, e diante desse cenário de morte e sofrimento, ele partilhando com seus discípulos como aconteceria, Pedro agora, talvez cheio de ímpeto, como sempre, vaidoso, decide repreender Jesus. Olha só o que nos diz esse texto. Versículo 22. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois o que adiantará ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca de sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com seus anjos, então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Garanto-lhes que alguns dos que aqui se acham não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. Pedro, aquele fragmento de pedra que outrora Cristo Jesus estava falando que alicerçaria a sua igreja, agora, nesse momento, é pedra de tropeço. Cristo Jesus diz que ele deveria se afastar e o chama de Satanás, opositor. Não que Pedro estivesse possesso, mas a partir daquele momento, Pedro estava sendo um opositor da vontade divina. O mesmo Pedro que recebeu uma revelação divina, agora está sendo de alguma maneira usado como opositor da vontade do Pai. Em poucos versículos, a pedra que serviria de alicerce se torna pedra de tropeço. Isso serve para que eu e você possamos abrir os nossos olhos. A Bíblia nos fala: aquele que pensa estar de pé, cuidado para que não caia. Sabe, da mesma forma que Cristo Jesus nos usa, se eu e você não estivermos atentos, podemos ser sim pedra de tropeço na vida do outro. E Pedro se coloca desta forma, mas Cristo Jesus age de forma severa. Não aceita a repreensão de Pedro, coloca Pedro no seu devido lugar e alerta a todos aqueles que ali estavam: se alguém quer acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me.
O reino dos céus é feito de renúncia. Ele disse: se você quiser poupar a sua vida, você vai perder, mas se você quiser realmente salvar a sua vida, entregue por amor de mim e a minha causa. Sabe, eu e você não temos poder algum para salvar a nossa própria alma. O que é que o homem daria em troca de sua alma? Será que vale a pena ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Cristo Jesus nos assegurou uma eternidade. Ele disse que ele vai voltar em glória. E a minha oração no dia de hoje, meu amado irmão, é que você possa entender que Cristo Jesus realmente é o Filho de Deus. É o Filho do Deus vivo, é aquele que nos restaura plenamente e preparou a eternidade para as nossas vidas, e que eu e você, ao fazermos parte desse reino, vencemos a morte, o pecado, o diabo, nada pode nos deter, mas requer de mim e de você então renúncia, negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Jesus. Vamos orar ao Senhor? Pai bondoso e querido, obrigado por tua santa palavra. Obrigado porque o Senhor se revela ao nosso coração, o Senhor fala conosco. Obrigado porque verdadeiramente Cristo Jesus é o Filho do Deus vivo, aquele que morreu por nós e em breve virá para nos resgatar. Nos ensina, Deus, a viver uma vida de renúncia. Nos ensina, Pai, a vivermos uma vida que te agrade. Muito obrigado, Pai, pois as portas do inferno não vão prevalecer contra a tua igreja, pois ela pertence a ti. É no nome de Jesus que abençoamos os teus servos e servas que nos acompanham. E assim te oramos. Amém. Que Deus te abençoe, meu amado irmão e irmã. Não se esqueça de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar. Até amanhã às 21h30.